Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, pelo menos uns 5 versículos mais ou menos. Vamos começar pelo versículo 3. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Todos encontraram? Amém, né? O versículo 3, o que diz? Deixou a Judéia e foi outra vez a Galileia. O versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Só até aqui. Meus amados irmãos, eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: o Evangelho em 3 palavras. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. O Evangelho em 3 palavras. Como assim 3 palavras? Primeira palavra, profundidade. Segunda palavra, durável. E a terceira, acessível. 3 palavras. O Evangelho em 3 palavras. Profundidade, durável e acessível. A Bíblia fala desta mulher que foi buscar água no poço. Essa mulher estava com a vida destruída. A mulher estava com a vida totalmente destruída. Em todas as áreas. Todas as áreas, destruída. Tudo dando errado. Essa mulher não aguentava mais sofrer. Tanto é que ela ia buscar água no poço no horário que não tinha ninguém no poço. Ela sabia. Porque quando as pessoas olhavam para ela, ficava zoando com ela, zombando dela. Olha lá, ó, a pecadora. Olha lá, aquela mulher lá, ó, e chamava ela até de prostituta. Ela não aguentava mais passar vergonha, não aguentava mais sofrer. E ela estava indo para o poço, pensando assim, meu Deus, não aguento mais essa vida, Senhor. Não aguento mais sofrer, tudo dá errado. Eu acabo de passar por uma prova e vem outra prova maior, não dá tempo nem de descansar. Meu Deus, que sofrimento que eu estou passando. Não aguento mais, Senhor. Aí ela chegou no poço. Quando ela chegou no poço, quem que estava lá? Jesus. Jesus estava lá. E ela, com medo, né, falou, pronto, tem um homem ali. Esse homem vai zoar comigo, esse homem vai me xingar. Todo mundo me conhece aqui, todo mundo sabe que eu sou uma derrotada, então esse homem vai acabar comigo. Só que aí, quando Jesus olhou para ela e começou a falar, aquela mulher já percebeu que tinha algo diferente. E quando o Senhor veio a saber, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava os discípulos mais do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos.
o versículo 13, quando Jesus respondeu para ela, Jesus disse assim: qualquer que beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus, aleluia. Quando ele falou isso para a mulher falou: opa, primeiro, ele não me acusou. Segundo, ele não zoou comigo, não tirou barato de mim. Terceiro, esse homem tem uma luz. Esse homem tem amor. Esse homem tem paz que os outros homens não têm. E aí observe que Jesus, ele estava em Samaria. Por quê? Porque os fariseus, eles começaram a fazer uma confusão. Não porque Jesus batiza mais do que João. Jesus batiza mais que João, não sei o quê, no versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Não, que Jesus batiza mais do que João. Começaram a fazer contenda com isso. É sempre assim. Ninguém faz. Quando alguém se propõe a fazer na humildade, quando alguém se propõe a fazer de coração aberto, começa a ser criticado. Começa fofoquinha, começa espírito de contenda. Foi o que aconteceu. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus não foi lá tirar satisfação. O que vocês estão falando aí de mim? Quer brigar? Não. Jesus se retirou. Olha só o que fala, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para a Galileia. Então, tem hora que não é para você ficar discutindo com alguém que está falando mal de você, alguém que está inventando coisa de você, alguém que está com inveja, fazendo oração contrária. Não é para você ir lá tirar satisfação, não, porque eu não levo desaforo para casa, eu vou brigar. Não, calma. Faz igual Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Jesus é paz. Jesus é mansidão. Se nós somos cristãos, nós temos que imitar a Cristo. E a gente só consegue imitar a Cristo copiando as coisas que ele fazia. O que ele fez aqui? Fugiu da confusão. Jesus saiu de perto deles, falou: deixa eles falando de mim aí, me criticando, me caluniando, deixa eles. Jesus saiu da confusão. Ah não, mas eu tenho um pavio curto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pernambucano, nasci em Pernambuco. Eu costumo dizer que eu era olha só o mistério, hein? Eu era descendente de Lampião, de Maria Bonita. Mas aí sabe o que Jesus fez? Falou: vem cá. Quando eu aceitei Jesus, Jesus falou: vem cá, coloca o pulso aí. E eu falei: Senhor, mas por quê? Aí Jesus colocou uma agulha ungida na minha veia, falou: Senhor, você vai tirar meu sangue? Ele falou: não, vou fazer uma limpeza no seu sangue, vou tirar o sangue de Lampião, vou tirar o sangue da Maria Bonita e vou colocar um sangue novo para você ser calmo, tranquilo, não arrumar confusão, fugir da confusão. Deus, ele faz isso na vida do homem. Seja igual a Cristo. Porque se você for bravinho, bravinha, Deus vai fazer igual ele fez comigo. Vai trocar o seu sangue de Lampião, Maria Bonita, vai tirar toda a braveza e vai colocar paz na sua vida. Aonde você chegar, as pessoas vão sentir a paz, a luz. E não vai ver nada de Lampião e Maria Bonita. Aí, o versículo 3 diz que deixou a Judeia e foi para a Galileia. Tem hora que você vai ter que deixar coisas para trás. Há momentos na sua vida que você vai ter que deixar coisas para trás. Deixar um local, deixar uma cidade, deixar um estado, deixar um trabalho, deixar pessoas.
Às vezes é necessário deixar para trás e seguir o seu rumo. Deixar, por quê? Porque se você não deixar, vai continuar influenciando e atrapalhando a sua bênção. Deixa e segue o seu rumo. Olha o que Jesus fez. Deixou a Judéia e foi para Galiléia. O que é que você está parando? O que é que você está esperando para deixar a Judéia e ir para Galiléia? Deixa a Judéia e vá para Galiléia. A Judéia está te atrapalhando. Deus tem um negócio com você na Galiléia. O evangelho, ele tem que ter a profundidade. Por isso que nós resumimos em 3 palavras. A profundidade não pode ser superficial, só de fachada. Eu estou de terno e gravata. Estou de terno e gravata. Né? Quem me vê assim fala, nossa, parece um pastor, né? Olha. Mas tem que ser de corpo, alma e espírito. Coração tem que estar puro. Coração não pode estar cheio de pecado. O que adianta? Se trajar, se vestir como crente, falar como crente, andar como crente, carregar a Bíblia de crente, mas não ter um bom testemunho de pregar com a vida. Brincar de culto é fácil. Brincar de culto, brincar de ser crente, não tem profundidade. Tem um rapaz na internet, ele brinca de fazer culto jogando videogame. Não sei se os irmãos aqui conhecem, os irmãos que têm neto, que tem filho, sobrinho. O nome do jogo é GTA. GTA. E aí eles entram lá no jogo, ele chama Pastor do GTA. E aí ele brinca de fazer culto lá. Teve um dia que ele estava lá, brincando de fazer culto, no meio da rua. Aí teve um outro rapaz que estava jogando o jogo, pegou um caminhão, foi lá e atropelou todo mundo. Estava jogando lá no jogo. Atropelou, acabou com o culto. Então ele brinca de fazer culto, mas não tem profundidade, porque não é real. Da mesma forma, nós observamos o casamento. Tem muito casamento que é de fachada. Não existe amor, não existe respeito. E o casamento, para ser verdadeiro, tem que ter profundidade. Assim é a vida do crente com Deus. Tem que ter compromisso, tem que ter profundidade. Como é que pode? A pessoa fala que é crente, fala que serve ao Senhor. Não, eu sou cristão. Como que você é cristão se você acorda de manhã, aí você liga a televisão, você nem abriu os olhos direito, você já liga a televisão no programa que fala, estamos aqui porque o pai matou a filha. Olha, a próxima reportagem tá cheio de sangue aqui porque o filho matou a mãe. E você já acorda de manhã, já liga a televisão, só desgraça. E aí, passa o dia inteiro a pessoa assistindo televisão e por nenhum momento a pessoa acordou de manhã, já coloca um louvor, olha a diferença. Acorda de manhã, coloca um louvor, tá lá lavando o rosto, escovando o dente, já o louvor tocando, olha que benção. Coloca uma oração, coloca uma pregação de manhã. O que a palavra fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quem começa o dia orando, vai terminar o dia agradecendo. A pessoa acorda de manhã e já começa com coisas que não é de Deus. Cadê a profundidade? Né? A pessoa está no ônibus indo trabalhar, não fica no celular vendo os videozinhos engraçados do TikTok. Não.
Fala assim, opa, vou buscar profundidade com Deus. Vou aproveitar que eu estou aqui no ônibus, indo trabalhar, vai demorar uns 40 minutos para o ônibus chegar no serviço. Vou colocar uma pregação. Vou colocar aqui um louvor aqui abençoado. Uma oração. Você já vai chegar no serviço abençoado. Já vai chegar no serviço já abençoado. Que hora que termina o culto aqui? Hoje? Mais ou menos, só para eu saber? 8h10? Tá bom, só para me ter uma noção. Então é diferente. Se você tiver essa concentração, eu preciso ter profundidade com Deus. Porque a oração, a gente sempre fala, é uma conversa, a oração. Você está conversando com Deus, isso é uma oração. Quando você conversa com Deus, quando você faz essa oração, o seu espírito se conecta com Deus. Então se você passa o dia inteiro trabalhando, fazendo as coisas, e aí você está com a televisão ligada, só notícia ruim, você não colocou um louvor, você não colocou uma pregação, uma oração, o dia inteiro, você não se conectou com Deus, você não vai ter a profundidade com Deus. Segundo lugar, durável. Primeiro lugar é a profundidade, segundo lugar, durável. Durável é um propósito de não acabar. Durável é aquilo que dura, não acaba. Quando uma moça vai namorar um rapaz e eles não oram antes, não pedem confirmação de Deus, tá vendo que o rapaz não tem compromisso com Deus, tá vendo que o rapaz não busca Deus, tá vendo que o rapaz faz um monte de coisa errada, e a moça insiste em casar com esse rapaz, ela está correndo o risco desse casamento não ser durável. Agora, quando o moço, a moça, os dois oram juntos, os dois jejuam a Deus, confirma esse relacionamento, confirma esse namoro, os dois buscando a Deus juntos, na igreja, a chance desse casamento ser durável, de durar, é muito maior. É muito maior. Nós temos o exemplo na Bíblia de Sansão e Dalila. Sansão era homem de Deus. Sansão tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas ele não orou, não pediu confirmação de Deus. Aliás, ele sabia que Dalila estava cheia de pecado. Mas ele insistiu no erro. Casou com Dalila, perdeu o Espírito Santo, perdeu a força, ficou envergonhado. No final, Dalila largou ele. Então quer dizer, o casamento de Sansão não foi durável, porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Então, para você ter um casamento durável, para você ter um trabalho durável, aí já entra a vida financeira, para você ter um trabalho durável, você tem que ter uma relação com Deus. Você tem que colocar Deus na frente do seu trabalho, você tem que colocar Deus na frente do seu casamento, você tem que colocar Deus na frente dos seus estudos, para que seja durável. Tudo que você for fazer para ser durável, para durar e não acabar, Deus tem que estar no meio. Por quê? Porque quando vieram os obstáculos, quando vieram os problemas, você não vai desistir na primeira luta, você não vai desistir na primeira prova. Os casamentos de hoje, eles não duram mais. Primeira briga, o rapaz fala: estou indo embora para a casa da minha mãe. Estou pegando minhas roupas, estou indo embora para a casa da minha mãe. Ou a moça também. Estou indo embora para a casa da minha mãe. Estou pegando minhas roupas. Primeira briga. Então quer dizer, não é durável. Quando é durável, a pessoa não desiste na primeira prova. Quando é durável, a pessoa não desiste no primeiro empecilho, na primeira luta. Porque a pessoa sabe que Deus está na frente. E essa prova, essa luta não vai impedir. Porque Deus está na frente e quando é durável, vai durar para sempre. Vai durar para sempre. E não vai acabar na primeira prova.
E Deus fez a obra na vida daquela mulher. Deus fez uma obra tão grande que quando ela chegou no poço, ela chegou com a vida destruída, ela saiu de lá com os pecados perdoados, ela saiu de lá com a vida transformada e ela saiu de lá com uma motivação dentro dela de ganhar almas para Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher, aí entra a terceira parte, que é o acessível. Aquela mulher tornou a palavra de Deus acessível na cidade dela. Ela começou a pregar para as pessoas daquela cidade, e as pessoas olhavam para ela, aquela mulher não era prostituta? Aquela mulher não era aquela pecadora? Aquela mulher não era aquela doida? Nossa, ela está diferente agora. E aí ela começou a ganhar as pessoas para Jesus. Aquela mulher ganhou uma cidade inteira para Jesus. Através da palavra de Deus, ela tornou o evangelho acessível. E a pergunta para você nessa noite é essa: você está tornando a palavra de Deus acessível no seu trabalho? Você está tornando a palavra de Deus acessível para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa? Por onde você passa, você está tornando a palavra de Deus acessível? Aonde você trabalha, onde você estuda, onde você vai? Se você não está tornando acessível, Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te trouxe hoje aqui nesta noite e Ele está falando para você: torne a minha palavra acessível, pregue a palavra, cante a palavra, ore, jejue, busque, torne a minha palavra acessível, por onde você passar, faça como essa mulher fez, torne a palavra de Deus acessível e ganhe a cidade inteira. Aleluia, Deus, aleluia. Aquela mulher tornou a palavra de Deus acessível para uma cidade pecadora, para uma cidade cheia de pecado. Uma mulher que era pecadora foi transformada, ela teve a vida totalmente transformada, restaurada por Deus, através da palavra de Deus. E ela falou: eu não quero isso só para mim, agora eu vou pregar para todo mundo. E ela começou a pregar e ela ganhou almas para o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer contigo, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você entenda a palavra de Deus. Que você entenda que o Senhor Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. E a água que Jesus te dá nunca mais acaba. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. As pessoas olhavam para aquela mulher e achavam que era impossível aquela mulher ser liberta do pecado, ser liberta dos vícios. Mas quando aquela população, quando aquela cidade viu aquela mulher totalmente liberta e pregando a palavra de Deus, a população começou a entender que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Só o Senhor Jesus Cristo é Deus. E começaram a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho em 3 palavras: profundidade com Deus, uma vida durável com Deus, aonde nós temos que tornar o Evangelho acessível. Profundidade, durável e acessível. O Evangelho em 3 palavras. Fica com essa palavra. Guarda no teu coração. Que você possa fazer como aquela mulher. Ter uma profundidade ao encontrar com Jesus. Buscar essa profundidade, essa vida espiritual com Deus. Ter uma vida durável em tudo que você for fazer, apresentar a Deus. E não guardar só para você o Evangelho. Tornar o Evangelho acessível a todas as pessoas que te rodeiam, a todas as pessoas que você encontrar. Pede para Deus: Deus, me dá uma oportunidade para me falar de Jesus para essa pessoa. Me dá uma oportunidade para eu contar um testemunho para essa pessoa. E aí você vai tornar o Evangelho acessível como aquela mulher. Deus me usou só até aqui. Se eu falar mais, aí já vai ser da carne. Fica com essa palavra e guarda no seu coração. E as palmas bem fortes para o Senhor Jesus Cristo.